Presidente, eu vou pedir todas as vênias à divergência para entender que a competência seja do Distrito Federal, porque também eu entendo que as tratativas foram feitas em Brasília, já que o paciente era o chefe do Poder Executivo com sede em Brasília. Não acho que propriamente seja o local onde haja o desdobramento do suposto crime que tenha sido praticado. Porque, do contrário, se foi uma propina relacionada com uma obra em Angola, a competência teria que ser de Angola. Ou se foi uma propina relacionada a um porto em Cuba, a competência seria de Cuba. Portanto, não é para o destino eventual do ato de ofício que tenha sido praticado, se tiver sido praticado, mas sim onde houve esta tratativa. E, portanto, sou convencido de que tenha sido em Brasília. E também eu penso, como nós já decidimos anteriormente em plenário, que ao declinar da competência, nós devemos indicar qual o foro competente, até para que não haja essa discussão lá embaixo, para que vá para o local adequado, seja Distrito Federal, como a mim me parece ser o caso, seja São Paulo, e lá seja o destino definitivo. E com esse esclarecimento prestado pelo ministro Fachin, penso que está preclusa a discussão sobre foro. Inclusive, a defesa participou em contrarrazões e, portanto, o que se decidir aqui é definitivo, não é uma questão em aberta. Se mandarmos para o Distrito Federal, é o Distrito Federal, se mandarmos para São Paulo, é São Paulo. Portanto, é assim que me parece e, portanto, estou me alinhando à posição do ministro Luiz Edson Fachin, relator. Queria dizer rapidamente algumas palavras, senhor presidente. Eu não ignorei, quando eu me manifestei, que a defesa não tinha sido ouvida, que realmente ela foi ouvida, mas muito genericamente, porque, tal como agora confirma o ministro Edson Fachin, na verdade, a questão do foro de São Paulo, da competência de São Paulo, foi ferida no agravo regimental pelo Ministério Público, mas no último parágrafo, simplesmente em caráter subsidiário, como um pedido subsidiário. Pois é. E a defesa o que fez? Ela simplesmente disse, olha, eu não concordo com nada do que o Ministério Público disse e repudio in totum as alegações do Ministério Público. Portanto, quer dizer, não houve uma discussão vertical sobre o foro. Portanto, eu estou consciente de que a defesa realmente se manifestou en passant, de passagem, sobre essa questão, sem a ampla defesa que a Constituição lhe garante. Mas, claro que o plenário tem sempre razão, concordo que nós precisamos definir o foro. Eu queria pedir vênia ao eminente relator, até porque já me manifestei no HC da suspeição na segunda turma, em que entendi que o foro competente para o julgamento dos 4 processos é, de fato, São Paulo. E justifico. Primeiro, em nenhum ponto, em nenhum local... presidente, em nenhum local das 4 denúncias existe alguma alusão que teriam sido feitas tratativas em Brasília. Jamais falou em tratativas. O que existe realmente, como bem observou o ministro Alexandre de Moraes, o que existe é uma acusação de que o ex-presidente teria sido beneficiado com valores pagos em São Paulo relativamente a imóveis e atividades desenvolvidas em São Paulo, localizadas e desenvolvidas em São Paulo. Por essa razão, senhor presidente, e tendo em conta a dicção, e, a meu ver, é clara, do artigo 70 do Código de Processo Penal, vou pedir vênia ao ministro Fachin e aos que o seguiram para me alinhar à posição do eminente ministro Alexandre de Moraes e definir que o foro competente para julgar os 4 processos é São Paulo. Presidente, a essa altura, se eu tivesse que definir São Paulo, Brasília, eu seria no par ou ímpar, e como juiz eu não posso adotar o par ou ímpar. Então, eu continuo convencido de que competente é o juiz de Curitiba, né? E não participo, portanto, da definição. Cabe à maioria formada definir se é São Paulo ou DF. Qual?